Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas às vistas deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que o viste subir. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, coloque seu coração, clame para que o Senhor ilumine os seus olhos e dê entendimento da sua palavra. Amado Pai, rogamos mais uma vez aqui, que estamos diante da tua palavra e por causa dela é que podemos nos chegar a ti, o Senhor que é a própria palavra e que nos substituiu, e nos redimiu, e temos visto isso aqui todos esses dias que começamos a tratar sobre o texto de Atos. Rogamos que o Senhor nos ilumine os olhos, Pai, mais uma vez, nos dê o entendimento da Tua palavra. Rogamos aqui também, Senhor, que a Tua boa mão, que já tem feito tantas coisas, operado tantos milagres, Senhor, seja e continue estendida sobre a casa, sobre a família de Sabrina, sobre seus filhos, seu marido, que a Tua graça assista a essa casa, que o Senhor revele a Tua palavra, Teu Evangelho cada dia mais naquele lar e que seja conduzido, Senhor, pela luz que vem da Tua palavra. Em nome, por amor de Jesus, rogamos por cada um de nós aqui da mesma forma. Somos todos necessitados de Ti, todos igualmente carentes do Teu Espírito, da Tua direção. Conduza-nos, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Atos capítulo 8, versículo 1, Lucas narra para nós o início da perseguição da igreja. Atos capítulo 8, versículo 1, Lucas diz de forma clara que iniciou-se uma profunda perseguição sobre a igreja do Senhor. Eu cresci, não em estatura, como você bem pode ver, mas envelheci na igreja do Senhor, ouvindo uma frase que eu quero que você repita comigo. Você pode fazer isso? Vamos lá então. Quem cumpre? Pode repetir? Quem cumpre? Atos 1:8. Não sofre. Atos 8:1. Quem não cumpre? Atos 1:8. Sofre. Atos 8:1. Maravilhosa essa frase, não é? Esse trocadilho assim me acompanhou por décadas e
depois de se converter há tanto tempo, já posso dizer, me acompanhou por décadas. Mas deixe-me dizer, o texto de Atos, o exame do texto de Atos, me diz a mim e a você, que isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Repita de novo, quem não cumpre Atos 1:8, sofre Atos 8:1. É mentira. Mas eu cresci ouvindo isso. Eu cresci acreditando nisso. Eu cresci tendo plena convicção de que se eu não fosse uma testemunha do Senhor em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, eu sofreria Atos 8:1. Eu sofreria a perseguição. Mas você vai crescendo, volto a dizer, não em estatura, ok. E vai pensando que, mas se eu for testemunha fiel, eu não sofro perseguição? Missionário no campo transcultural, você é testemunha fiel do Senhor, você prega o Evangelho, a ressurreição de Cristo, a vida, nascimento, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, você prega isso às nações, e você não sofrerá perseguição? O primeiro questionamento é lógico, é o raciocínio lógico começando a nos dizer, opa, onde foi que se tirou essa conclusão de que quem não cumpre Atos 1:8 sofre Atos 8:1? Bem, na lógica da prática, nós já começamos a perceber que não é bem assim. É verdade ou não? Versículo 6, como disse a você, eu quero tratar então do versículo 6 a 8 agora pela manhã, e à noite nós trataremos o versículo 9 ao versículo 11. Versículo 6 nos mostra que eles estavam reunidos e, por causa das afirmações de Cristo, de que ele batizaria, a promessa do Senhor se cumpriria e eles deveriam permanecer em Jerusalém. No versículo 6, Lucas narra para a gente qual foi o grande questionamento que os discípulos fizeram após Jesus garantir mais uma vez a eles que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a igreja e eles seriam então essas testemunhas. A grande pergunta, e Calvino diz que há tanto erro nesta pergunta quanto a palavras que existem em toda a frase. É como se ele dissesse assim, cada palavra desta pergunta feita pelos discípulos contém erro, assim como tudo que levou os discípulos a fazerem estas perguntas. Então, observe que eles perguntam, será este o tempo? Primeiro, eles querem saber quanto a tempo, a momento, período, quanto a essa cronologia. Eles querem saber exatamente qual é a hora, qual é o dia, isso vai acontecer. Mas o que eles querem saber quanto a neste dia e hora? E então eles dizem que restaurareis, qual é o momento em que o Senhor trará de volta, a ideia de restaurar aí quando é que o Senhor trará de volta aquilo que nos foi retirado? Ok? A ideia de restaurar é uma ideia de restituição. Talvez você já tenha cantado isso por aí. Restitui, eu quero de volta. Sim. Pede isso ao Senhor. Continua a pedir. Quando Ele resolver atender, verás
varão, varoa, o que te aguarda. O crente em Cristo Jesus não pode esperar que o Senhor traga de volta aquilo que era propriamente dele. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é que aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que o ser humano tem por merecimento é morte. O salário do pecado é a morte. Por isso, quando o Senhor te restaura em Cristo Jesus, Ele retirou de você aquilo que você de fato merecia. Isso é misericórdia. A misericórdia do Senhor retirou de sobre nós o peso da condenação e da ira de Deus que estava sobre nós, porque todos igualmente somos pecadores. Os discípulos estão dizendo: restaura, Senhor, aquilo que era nosso. Eles não estão pensando aqui sobre o Éden. Eles não estão pensando aqui sobre aquele momento em que tudo era perfeito e que depois do pecado tudo passou a ser a condenação, tudo passou a ser a tragédia, caos. Eles estão pensando no reino especificamente. Eles estão pensando na monarquia davídica, eles estão pensando naquilo que o povo de Israel viveu, mas especificamente eles estão pensando de uma forma geográfica em um reino que é limitado. Por isso eles dizem: traz de volta, restitui para nós, restitui para Israel. Eu quero pensar então nesses três aspectos aqui, de forma que os discípulos se equivocaram em relação ao tempo, eles se equivocaram em relação à natureza do reino de Deus e se equivocaram também em relação à geografia, à expansão, ou como alguns estudiosos dizem, ao escopo do reino de Deus. Observe que fica claro aqui como eles continuam equivocados sobre o que é que eles deveriam aguardar. Jesus estava prometendo, estava dizendo que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, mas eles ainda não têm em sua mente, em seu coração, a clareza do que é que de fato eles deveriam aguardar dentro desse progresso da revelação, dentro deste ato redentivo de Deus na história. Eles ainda não sabiam exatamente o que é, qual a característica exata deste acontecimento, qual o significado exato desse acontecimento. Então, eles constantemente, por todo o caminho que vemos nos evangelhos, eles sempre deixavam de perceber algum aspecto dessa natureza espiritual, tanto das promessas messiânicas, como que elas se realizavam em Cristo Jesus, como a caminhada deles com Cristo ia revelando para eles, cada momento, como Jesus era de fato o Messias, como que eles deixavam de perceber a natureza que estava embutida em Cristo Jesus sobre esse reino de Davi, como que eles deixavam de perceber os ofícios que a antiga aliança usou para apontar para o próprio Cristo, o ofício de sacerdote, o ofício profético, o ofício real que estava em Cristo sendo consumado. Os discípulos em todos os evangelhos mostram o quanto eles, vira e mexe, deixavam transparecer o quanto que eles estavam captando, mas não estavam captando muito bem. O quanto que eles entendiam alguma coisa, mas sempre deixavam escapar ali aquilo que de fato estava na mente deles. Quanto às próprias festividades que apontavam para a nova aliança, que apontavam para Cristo Jesus, quanto às cerimônias judaicas, todas elas apontando para Cristo, e por isso, quando Cristo vem e é a própria consumação, a própria verdade encarnada, todas essas cerimônias, todas essas festividades, elas perderam o sentido e o significado de existirem, porque elas se cumpriram em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu volto a lembrar a você que vira e mexe, uma vez por ano, as pessoas estão por aí
comemorando cerimônias que eram cerimônias da antiga aliança, mas elas apontavam para Cristo, e quando Cristo, que é a consumação de todas as coisas, veio, elas perdem o sentido, não faz sentido algum continuar comemorando aquelas coisas que, na verdade, só tinham utilidade naquilo que elas conduziam o povo de Deus até Cristo Jesus. Eles falharam completamente, e mais uma vez, o Paulo Anglada diz assim, eles falharam em perceber que tudo isso apontava para realidades espirituais vindouras, que eram mais amplas e eram mais profundas. Eles confundiram a promessa do derramamento agora do Espírito Santo de Deus com o estabelecimento de um reino de Deus em uma forma final. Jesus estava dizendo, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre a igreja. O que é que eles pensaram? O reino de Deus vai ser estabelecido daqui a pouco, agora de forma final. É por isso que eles questionam sobre isso. Então, versículo 7, observe. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Aqui nós vemos esse aspecto, como Jesus corrige os seus discípulos com relação ao tempo. Não compete a vocês, não compete à igreja do Senhor, não compete ao povo de Deus saber tempo ou época. Observe que ele reservou não para a sua autoridade, mas pela sua exclusiva autoridade. É a soberania de Deus que determina o tempo ou época, e isso é parte daquilo que pertence a Deus, isso é parte daquilo que é glória de Deus, e ele não distribui, não divide com o seu povo. Não compete a vocês saber tempo ou época. Deus, em sua autoridade, em sua soberania, ele escondeu. A ideia de reservar aqui ele não revelou. Observe, nós temos a palavra de Deus revelada. Jesus é a imagem do Deus invisível, e esse que é a imagem, plenitude do Deus, daquele que nós não vemos, ele que se revelou, Jesus diz, este aspecto o Senhor escondeu, não cabe a nós conhecer. Versículo 8, então, o Senhor entra no aspecto da própria natureza, agora do reino de Deus, a natureza do povo de Deus, da igreja do Senhor. Ele diz então, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Fica por aí. Vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão as minhas testemunhas. Observe que o Espírito Santo de Deus está atrelado ou está vinculado à sua vinda, o seu derramamento. Jesus vincula a própria natureza das testemunhas. Para que a gente compreenda um pouco isso dentro da própria revelação, eu queria abrir alguns textos, tanto de Jeremias como de Ezequiel com os irmãos. Jeremias, capítulo 24, por favor, vamos gastar um pouco do tempo aqui com a leitura desses textos. Capítulo 24, versículo 7, a promessa do derramamento do Espírito de Deus é dada ao povo de Deus ainda quando eles estavam no cativeiro babilônico. Jeremias então diz assim, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Observe, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
porque se voltarão para mim de todo o coração. Agora, capítulo 31, versículo 33, do mesmo texto de Jeremias. 31, 33. A palavra então de Deus diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão. Observe agora o capítulo 32, capítulo adiante, versículo 38. Mais uma vez o Senhor diz: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Versículo 39. Dar-lhes-ei um só coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Abra agora em Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. O Senhor então agora promete ao seu povo, mais uma vez agora, através do profeta Ezequiel, ele diz: dar-lhes-ei um só coração. E Ezequiel usa agora o termo espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Observe o versículo 20. Para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Capítulo 36 de Ezequiel. Versículo 26 e 27. Mais uma vez: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós, repita, irmãos, o meu, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que o Senhor está prometendo ao seu povo ainda no cativeiro babilônico? O que o Senhor está prometendo ao seu povo é o derramamento do Espírito. A promessa do derramamento do Espírito marca essa transformação para a nova aliança do Senhor com o seu povo. A promessa do derramamento do Espírito é o que caracteriza o progresso do entendimento do próprio povo de Deus, do que é o povo de Deus. Aqueles que eram chamados povo de Deus, na nova aliança, pelo derramamento do Espírito, cumprimento da promessa que o Senhor fez, ainda no Antigo Testamento, a natureza desse povo não é mudada, mas o entendimento do povo é que é ampliado. Assim como o Filho de Deus passa a ser revelado de forma plena, e foi revelado em toda a palavra de Deus, mas o entendimento desta revelação é ampliado pelo povo de Deus, porque o Senhor está fazendo isso de forma progressiva em toda a história.
Assim como o entendimento do próprio Deus Pai é ampliado e cada vez mais compreendido no desenvolvimento e no progresso da revelação, assim como o entendimento do próprio Espírito de Deus é ampliado e desenvolvido em toda a revelação, o entendimento da igreja, da natureza da igreja, também é desenvolvido e ampliado. E agora, com o derramamento do Espírito, o Senhor Jesus diz: vocês vão receber o Espírito de Deus, o Espírito que o Senhor prometeu ao seu povo, e vocês agora serão minhas testemunhas. A palavra é martiria. Vocês viverão por essa proclamação, vocês compreenderão que faz parte da natureza de vocês viverem para mim, viverem para o meu senhorio, viverem para o meu serviço, de tal forma que vocês pagarão um preço altíssimo por causa disso, porque eu me entreguei por vocês, vocês também se entregarão por mim, e muitas serão as vezes que vocês não se entregarão apenas de forma subjetiva, apenas tendo que desprezar da vida de vocês elementos que não tirarão de vocês a vida e o fôlego de vida, mas muitas serão as vezes que por vocês receberem do meu Espírito, promessa do Senhor que se cumpre, vocês sofrerão a perseguição e vocês viverão, sim, até aquele dia em que a vida será tirada de vocês, por causa de mim mesmo. Vocês serão minhas testemunhas. Agora, a maneira como o Senhor se refere aos seus discípulos, não é como o povo de Deus, não é como a igreja ainda aqui, mas ele chama de testemunhas. Observe, faz parte do desenvolvimento, do progresso nesse entendimento. A revelação de Deus está revelando ao seu povo, que de povo de Israel, eles agora serão minhas testemunhas. Vocês não vão mais se considerar como aquele povo separado, exclusivo, mas vocês serão pessoas que na natureza de vocês estará impresso um DNA, que é, você se move para a proclamação, você se move para o testemunho, você fala o tempo todo dele, a sua vida revela ele. Mas observe, o que eu e você temos a ver de forma ativa, qual é a sua e a minha participação no fato de que o Senhor Deus cumpriu a promessa dele, derramou o Espírito Santo dele, e no fato de que o Senhor disse que tiraria de nós um coração de pedra e daria para nós um coração de carne. Qual foi a minha e a sua participação nisso? Nenhuma. Quem tira o coração de pedra e põe um coração de carne é o Senhor. Não são as minhas e as suas atitudes. Não é porque você olhou um dia para o seu coração e disse, esse coração não presta. Aí você vai lá, arranca e diz assim, estou trocando. Você não tem esse poder. Este poder pertence a Deus, não pertence a nós. E isso é uma ação exclusiva de Deus. Logo, querido, quando você começou a ouvir a palavra de Deus e uma centelha de crença passou a surgir no seu coração, uma centelhinha de fé passou a olhar para a palavra de Deus e acreditar assim, bem, talvez isso realmente seja verdade. Isso já é o Senhor movendo aquilo que eu e você não conseguimos mover. Mas então, desta mesma verdade, nós precisamos entender aqui. É que se o povo de Deus passou a ser definido como testemunha, isso é progresso do entendimento da natureza do povo de Deus. Essa natureza de um povo chamado povo, mas que agora, na nova aliança, é chamada de igreja, corpo de Cristo. O que significa dizer? É que ser testemunha é ser crente. Entende isso? Ser testemunha é um elemento constituinte, irrevogável, de ter o Espírito Santo de Deus. A descida do Espírito Santo sobre a igreja faz dela testemunha. Observe, vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito. Isso aqui é a capacidade, aquilo que vocês jamais conseguiram em toda a história. Vocês receberão o poder para poder
fazer aquilo que vocês não conseguiam. Como que vocês vão receber esse poder? Quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, quando a promessa de Deus se cumprir, aquele Espírito prometido, tirando de vocês o espírito de desobediência, colocando em vocês o espírito agora de obediência à palavra de Deus, vocês vão receber essa capacidade. E aí, no mesmo tempo verbal, ele diz, vocês serão testemunhas. Ele não diz, como tantos outros textos, procurem buscar, procurem ser testemunhas, porque agora vocês vão ter o Espírito de Deus. Procurem fazer as coisas de forma que vocês sejam testemunhas. Não, é nossa natureza, igreja. A igreja do Senhor é testemunha de Cristo. Quando ela caminha na obediência, ela é chamada de cristã. Quando ela caminha na obediência, o texto de Atos nos mostra que eles são chamados de pequenos cristos. Essas mesmas testemunhas, esse mesmo povo que agora é chamado de igreja e que tem o Espírito de Deus, pode sim cair em pecado e desviar-se do testemunho e da obediência, mas permanecem com o Espírito Santo de Deus, revelando aos seus corações constantemente, retornem à palavra, retornem à fidelidade, retornem a viver em obediência à palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está habitando em vocês. O apóstolo Pedro diz que nós temos toda a capacidade dada por Deus para realizarmos essa vontade de Deus, porque nós temos a natureza de Deus agora em nós. Isso é novo nascimento. Por isso, uma igreja que não se compreende, um crente que não se compreende como testemunha, um mártir do Senhor nessa história, talvez precise rever seu próprio conceito sobre conversão, sobre nova natureza, talvez precise rever, sim, claramente, se de fato houve conversão em sua própria vida. Esses são os pontos que nós precisamos examinar. Então observe, essa natureza que está vinculada à própria presença, o derramamento do Espírito, a nossa natureza nós somos testemunhas, e isso não é algo que você escolhe, Deus fez isso em nós, Deus fez isso em sua igreja. Agora o Senhor trata também sobre a própria geografia, a amplitude, a dimensão, ele corrige esse entendimento, porque é um entendimento que está seguindo uma progressão. Logo, os discípulos não poderiam mais olhar para o reino de Deus como um reino geográfico apenas, que se daria a Israel. Então o Senhor Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É curioso perceber aqui que estes versos definem a própria estrutura da narrativa do livro de Atos. Se você tentar acompanhar, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos todos os acontecimentos em Jerusalém. Do capítulo 8 ao 12, nós vemos, por causa da dispersão, da perseguição, o evangelho e a igreja avançando na Judéia e Samaria. Nós temos então o martírio de Estevão, e logo em seguida Lucas nos relata sobre o próprio Filipe evangelizando, pregando e Deus operando a sua vontade através da pregação do evangelho. E do capítulo 13 até o final do texto de Atos, capítulo 28, nós temos então exatamente a expansão e as viagens missionárias, tanto de Barnabé como de Paulo, até chegar àquilo que era o ápice do mundo conhecido naquela época, que é Paulo chegar a Roma. Então, lembre-se que nós afirmamos aqui que Lucas tem um desejo apologético na defesa da fé, em escrever essa narrativa, mas também em mostrar como o poder de Deus operou naqueles dias através do Espírito Santo de Deus pela vida da sua igreja, dos seus apóstolos. Observe, irmãos,
a perseguição trazida sobre a igreja é um ato soberano de Deus. E não há nenhum indício textual que nos indique que o Senhor está punindo a sua igreja. Pelo contrário, eles estão em obediência, fazendo aquilo que Deus ordenou que eles fizessem. Permaneçam aí. A igreja está perseverando na comunhão, no partir do pão, a igreja está crescendo, o Espírito Santo de Deus está operando naquela região, por causa da fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade ao Evangelho, a fidelidade em obediência àquilo que o Senhor Jesus ordenou com que os apóstolos e toda a igreja fizessem. Se há um momento da história que a gente possa se encantar e até duvidar de se estava acontecendo algum erro na igreja, é aquele momento ali. Agora, quando observamos o coração de alguns irmãos que tentaram, né, surrupiar o Espírito de Deus, aí a gente vê o poder de Deus também na própria correção do pecado, quando Pedro ora por Ananias e Safira e eles simplesmente morrem. Morrer depois de uma oração. Já pensou, irmãos? Se ainda fosse assim, se vou orar por você, irmão, você está em pecado, né? Mas deixa eu dizer, após a oração, adeus. O Senhor está operando na vida da igreja. A Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra, alguns definem aqui um aspecto por causa de que Jesus diz tanto em, como um aspecto que traduziria a simultaneidade da ação da igreja, ou seja, não é primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e depois os confins da terra, entende? Mas é tudo ao mesmo tempo. Fazer uma conclusão a partir de uma palavra apenas, eu acho extremamente perigoso. Não que eu discorde que hoje nós precisamos de fato agir em todas as frentes. Não dá para esperar a igreja chegar em um ponto de perfeição até que a gente possa alcançar os lugares que não foram alcançados. Mas, no contexto do texto inteiro de Atos, o que nós vemos é que Lucas está trazendo aqui, nas palavras de Jesus, o escopo de todo o livro, a estrutura do livro de Atos e a sequência cronológica dessa mesma história, dessa mesma narrativa. Logo, Jerusalém é um primeiro momento, Judéia e Samaria é um segundo momento e confins da terra um terceiro momento. Entende? Não é simultâneo, é progressivo. Jerusalém se estabelece como, de fato, o centro onde a liderança está estabelecida, a liderança da igreja. Tanto é que quando avança-se o evangelho, passa-se a ter crises teológicas, a reunião que se faz é com a liderança que está em Jerusalém, para decidir se os gentios vão ter que se circuncidar ou não. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas observe, o Senhor Jesus está mostrando aos discípulos que este evangelho não estará mais contido a um povo, mas esse evangelho agora na nova aliança, por causa do poder do Espírito de Deus, é um evangelho que o seu escopo é o mundo, a sua geografia é o mundo, não é uma região somente, não é uma etnia, não é uma linhagem sanguínea, mas a fé de Abraão, os filhos de Abraão, como Paulo trata com os Gálatas, serão aqueles que recebem também o Espírito Santo de Deus, serão aqueles que recebem a palavra de Deus, e por causa desta palavra, a vida, a fé é restaurada em seus corações, e eles passam também a servir ao Senhor, passam a servir ao seu Deus. John Stott diz que a resposta de Jesus Cristo
procura abrir os olhos dos seus discípulos, como que dizendo assim: vocês estão enganados com relação ao tempo estabelecido, vocês estão enganados com relação ao pleno reino do Senhor, vocês estão enganados quanto àquilo que compete a vocês conhecer, vocês estão enganados acerca da própria natureza do reino de Deus, porque não se trata da restauração, não se trata de uma monarquia, não se trata de um estabelecimento de um reino político, não se trata de um estabelecimento de qualquer coisa que seja, mas o reino dos céus não está aqui ou acolá. O reino dos céus, o reino do Senhor está dentro de vós. O reino dos céus é operado pelo poder de Deus. O reino dos céus, claramente Lucas narra nesse seu texto, que ele se manifesta, é ampliado, propagado, mediante a pregação da palavra de Deus, e não por um poderio político, militar, não por um poderio de sofismas humanos. Os discípulos estavam enganados igualmente sobre todas essas coisas. A vida da igreja, irmãos, é conduzida pelo Espírito Santo de Deus presente na igreja. A vida da igreja, ela é conduzida pelo Espírito de Deus, inclusive fazendo uso das dificuldades, inclusive fazendo uso das perseguições. Sim, a perseguição é um instrumento de Deus. A perseguição é algo que Deus usa para que o seu reino seja expandido, e faz parte da nossa natureza, porque a nossa natureza agora é sermos testemunhas. A palavra é martiria, e Lucas nos mostra que o primeiro a ser o exemplo maior desse testemunho é Estevão. Na fidelidade da sua pregação às Escrituras, o que acontece com ele é que ele se torna o primeiro mártir. A palavra grega é a mesma para testemunha. Ele se tornou a primeira testemunha clara e evidente daquilo que é o poder de Deus, usando as nossas vidas. Para quê? Para que o nome dele, para que o reino dele seja glorificado, o seu reino seja expandido, e cada vez mais povos, línguas e nações possam dar glórias somente a esse mesmo Deus. Observe então, querido, que como os discípulos, nós também nos deixamos nos enganar muitas vezes, querendo saber do tempo, perdendo o nosso tempo para descobrir qual seria o tempo em que Deus faria e estabeleceria o seu reino de uma vez por todas. Mas o que Lucas está nos ensinando é que o reino de Deus, ele é estabelecido de forma lenta, progressiva, orgânica. É a minha angústia, é a sua angústia, são as nossas ansiedades que fazem com que muitas vezes nós estejamos extremamente, profundamente desanimados com o serviço ao Senhor na nossa vida. O que é que mais pega em nosso coração para fazer com que a gente desanime no serviço ao Senhor? É porque lá no fundo, a gente pensa assim: eu nem sei quando é que ele vai voltar. Então eu preciso dar conta primeiro das coisas aqui. Porque vai que demora. Vai que eu morro e ele nem voltou ainda. O Senhor Jesus, em todos os evangelhos, sempre orientou os seus discípulos quanto à prudência. Deus não nos revela o tempo, por quê? Porque Ele quer que a sua igreja seja uma igreja prudente. Deus não nos revela o tempo porque Ele quer que a sua igreja vigie. Ele quer que a sua igreja se mantenha em alerta. Mas o que nós fazemos? É por não sabermos o tempo, a gente baixa a guarda. E a gente até acredita em uma neutralidade nas relações que temos com o mundo. Não acredite nesta neutralidade.
Nós estamos nesse mundo porque somos testemunhas do Senhor. E testemunhas do Senhor não têm parte com absolutamente nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa neste mundo que não seja testemunha do Senhor também. Nós estamos em guerra. O tempo não nos compete para que a gente se mantenha vigilante e alerta. Se o seu coração, querido, tem desanimado, se o serviço e a consagração ao Senhor tem desanimado, é porque você caiu no engano do seu coração, no desânimo do coração, pelo fato de que essa volta ainda não aconteceu. O tempo está demorando e a gente se desarma, a gente baixa a guarda, a gente começa a acreditar que é melhor cuidar da vida aqui. O Espírito Santo tirou o coração de pedra e colocou em nós um coração de carne, para que nós andássemos na obediência aos seus estatutos e aos seus mandamentos. Somos testemunhas do Senhor, porque Ele nos restaurou a vida. Ele nos deu a vida do seu próprio Filho. Mas é preciso também que a gente compreenda, nos equivocamos por diversas vezes quanto à própria natureza da igreja. Eu vou tratar um pouco mais sobre consequências disso nos versículos anteriores, agora de noite. Mas observe, a confusão da natureza da igreja fez com que, em muitos momentos da história, e ainda hoje, nós acreditemos que a igreja, ela se separa daquilo que é a igreja local. Uma separação que é usada apenas para ser pedagógica. Nós tratamos dela como se fosse a plena realidade. A igreja universal, a igreja do Senhor que está em todo o mundo, não fosse a igreja local, e a igreja local não fosse a que está em todo o mundo. Ou a igreja que é triunfante, a gente faz a separação dela de forma que seria pedagógica, a gente estabelece na própria natureza, como se não tivesse nada a ver com a igreja local, que é a igreja militante, a igreja que está na sua guerra. E por causa disso, irmãos, muitas vezes nós acreditamos que o exercício missionário da igreja, o exercício de avanço do evangelho, é um exercício feito por poucos, mas não um exercício feito pela igreja. É uma atividade realizada por poucos, mas não uma atividade realizada pela igreja. Acreditamos muitas vezes que quem deve fazer isso são pessoas em organizações que são separadas da igreja, mas não necessariamente a igreja. Há anos que já dissemos aqui, as organizações para-eclesiásticas surgiram por causa de um defeito, por causa de uma falta de atividade da igreja. Mas as organizações para-eclesiásticas não podem jamais, diante do Senhor, substituir aquilo que é a atividade da igreja. A agência do Senhor se chama Testemunhas de Cristo, Igreja do Senhor, Corpo de Cristo. E ela não se separa da que é universal, da que é local, a que é militante, da que é triunfante. Aqueles que são povo do Senhor são as testemunhas do Senhor. E nós precisamos entender, não fazer isso, não ser fiel nisso. É preciso fazer um exercício de questionamento do nosso próprio coração. Mas quanto a esse escopo, ou a essa mania humana, que está em nossa natureza, acreditar que as benesses do reino, que as promessas do reino, elas se referem apenas ao nosso aprisco, ao nosso grupo, ao nosso convívio. Aqui é onde Deus opera. Em outros lugares não, Deus opera aqui. Isso fica evidente por causa da falta da compreensão teológica que os discípulos têm. E a nossa falta de compreensão teológica muitas vezes faz isso conosco também, no sentido de que nós muitas vezes não temos relacionamentos sequer com outras igrejas.
nós não temos amigos, muitas vezes, que sejam de outras igrejas. Nós não temos conversas com pessoas que têm uma outra visão doutrinária. É como se você cresce de uma forma doutrinária e eu cresce de outra, nós não pudéssemos trocar uma ideia que seja. Todos parecemos que temos um certo medo de sermos alcançados por alguma verdade que nos tire do nosso conforto. Então nós lutamos muitas vezes para que o nosso aprisco fique fechado, mesmo que entendendo, o Senhor está operando em toda a terra, mesmo que entendendo, o Senhor está agindo, e há fiéis ao Senhor, fiéis às Escrituras, em todos os lugares. Ainda que em muitos lugares o desvio tenha sido institucional, nesses lugares o Senhor sempre preserva homens e mulheres fiéis à sua palavra. Essa mania humana, ela nos persegue até hoje, irmãos. Ela faz com que muitas vezes nós não queiramos ouvir alguém de um outro lugar, porque nós temos medo que seja contrário, ou porque nós não temos a coragem e o amor necessário para anunciar aquilo que é verdadeiro, mesmo quando a mente das pessoas estão profundamente embotadas pelas falsas pregações, pelos falsos ensinos que tanto têm se propagado em nossos dias. É uma questão de amor quando nós nos envolvemos com outros que, por terem sido ensinados e mostrados a um só caminho, ainda que equivocados, nós, através dos nossos relacionamentos, podemos apontar que seja, mesmo que de forma pouca, olha, existe um outro caminho, existe uma outra possibilidade, existe um outro ensino, talvez seja importante você ouvir, porque disso depende a nossa vida muitas vezes, o caminho que fazemos em nossa vida. Tantos irmãos aqui em nossa igreja, que quando chegam, vindo de outros apriscos, outros arraiais, chegam com tantos equívocos e com os olhos se abrindo, dizendo, há tanto tempo eu sou crente, mas eu nunca tinha ouvido sobre isso. Responda, querido. Se você disse isso a alguém algum dia, qual foi a reação? Foi de instigar ainda mais uma raiva e uma ira quanto ao outro local que você veio? Ou igualmente a reação é de espanto, lamento, pelo simples fato de que tantos lugares têm sido e têm andado por caminhos enganosos? Nós não podemos, irmãos, achar que a nossa vida cristã deve ser uma vida autocentrada no nosso arraial e no nosso aprisco. Nós precisamos entender, a vida cristã envolve Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Isso eu falo numa perspectiva dos arraiais cristãos. Mas observe, é preciso que a gente aprenda também que tem muitas pessoas que continuam necessitadas de que você tenha a coragem e o amor suficiente para pregar a sã doutrina, o evangelho a essas pessoas. E talvez, querido, o Senhor use você não em Jerusalém, talvez o Senhor use você não na Judéia, talvez o Senhor use você não em Samaria, mas talvez Ele queira levar você aos confins da terra. E eu clamo a você em nome de Jesus, abra o seu coração para realmente ouvir onde é que o Senhor quer te usar. É em Jerusalém? É na Judéia? É em Samaria? Ou nos confins da terra? Porque em todos esses lugares, as exigências serão as mesmas, as dificuldades podem mudar, mas terão dificuldades. Mas em todos esses lugares, o que o Senhor requer de nós é que nós vivamos de fato completamente, conduzidos pelo Espírito dEle, em obediência à sua santa palavra, aos seus estatutos e mandamentos,
aqui ou acolá, você é testemunha. Não escolha os confins da terra, se o Senhor está querendo te usar em Jerusalém. Não escolha Jerusalém, se o Senhor quer te enviar aos confins da terra. Você não terá êxito, você não será feliz, você não será completo. Somente na obediência é que você poderá desfrutar disso. Se for em Jerusalém, seja obediente e fiel. Se for nos confins da terra, seja obediente e fiel. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor. E eu peço que você, em nome de Jesus, examine seu coração.